Olá, turma! Bem-vindo a mais uma aula. Eu aqui, professora Neta. Hoje vamos falar de um assunto do nosso cotidiano, um assunto corriqueiro, um assunto do nosso dia a dia. Que assunto é esse, turma? É o clima, meus amores. Vamos falar do clima do Brasil e do Piauí, pois esse conteúdo tem nos dois livros de vocês, tá? Vocês já se perguntaram o que é clima? Sabe diferenciar clima de tempo atmosférico? Vocês já se perguntaram por que alguns lugares são mais quentes do que os outros? Por que tem dia que está mais frio, outro dia está mais chuvoso? Já sabe o que é os movimentos da Terra? A Terra ele realiza os dois movimentos. Quais são esses movimentos? Qual a influência desse movimento no nosso conteúdo, que é sobre o clima? O que é que esses movimentos têm a ver com o clima? O que é um ano bissexto? Vocês sabem o que é um ano bissexto, turma? Quais são as variações climáticas que nós temos no nosso país? Quais são as zonas climáticas? Então, essas questões vou responder para vocês durante a nossa aula, tá bom? Então, fica aí do outro lado e acompanha a aula, ok, turma? Então, vamos saber o que é o clima, a diferença de clima para tempo atmosférico. Será que é a mesma coisa? Qual deles é o mais passageiro? É o clima ou é o tempo atmosférico? Qual aquele que é mais momentâneo ou aquele que dura mais? Clima, vamos ver o que é o clima? São condições atmosféricas que caracterizam, turma, uma região e influencia ela sobre a vida na Terra. Então, o clima, ele tem a influência sobre a vida na Terra. E o que é o tempo atmosférico? É a combinação desses elementos do clima, de determinado lugar e em determinado momento. Resumindo, o clima, ele acontece durante um grande período de tempo. Então, demora anos e anos para mudar o clima. Agora, o tempo atmosférico, não. O tempo atmosférico, ele é passageiro, turma. Tem hora que está ensolarado, tem hora que está nublado, outro momento já está chovendo. Ou seja, o tempo atmosférico, ele é momentâneo, ele é passageiro, ok? Falei para vocês, turma, que o clima, ele muda de um lugar para outro, né? Ele não permanece do mesmo jeito. Então, o que é que faz isso mudar? Esse clima, ele varia de uma região para outra por causa de diversos fatores. Entre eles, a incidência desigual dos raios solares. Os raios solares, ele não atinge a Terra na mesma proporção. Sabemos que nós temos um planeta Terra de que forma, turma? Arredondada e achatada nos polos, né? Polo Norte e Polo Sul. Temos essa forma chamada de geóide. Então, os raios solares, ele não atinge a Terra na mesma proporção. É por isso que o clima, ele varia de uma região para outra, de um lugar para outro, tá bom? Então, vamos ver o movimento. Lembra que falei que a Terra realiza dois movimentos? Chamamos de movimento de rotação. Que movimento é esse, professora? É o movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo. Tá? Então, a Terra realiza esse movimento que demora 24 horas, ou seja, a Terra demora um dia para realizar esse movimento. Então, a gente vai observar agora, vamos fazer aqui uma demonstração para você observar como acontece esse movimento. Esse movimento de rotação, turma, ele dá origem aos dias e às noites. Como podemos perceber isso? A luz aqui está representando a luz solar. Olha como a luz solar atinge essa parte aqui da Terra. Essa parte que fica iluminada, turma, está representando o dia. Essa parte aqui do eixo da Terra para trás, que está mais escura, está representando a noite. Então, a importância desse movimento é que ele leva 24 horas, para realizar esse movimento e ele dá origem a quê? Aos dias e às noites. Ok, turma? A Terra realiza outro movimento, turma? Que é o movimento de translação, tá? Então, a Terra leva bastante tempo para realizar esse movimento. Leva 365 dias, 6 horas e 48 minutos. Ao realizar esse movimento, que a Terra já não faz esse movimento em torno do seu eixo, já é diferente, faz em torno do Sol. Ao realizar esse movimento, está dando origem ao quê? Às estações do ano, as 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno.
Lembra que eu perguntei para vocês o que era um ano bissexto? Disse que ia explicar isso durante a aula. O que é esse ano bissexto? O movimento de translação da Terra, ele ocorre precisamente em 365 dias, como eu acabei de falar para vocês, né? 5 horas e 48 minutos, aproximadamente, tá, turma? A cada 4 anos, essas 6 horas, elas são somadas, totalizando 24 horas, ou seja, mais um dia. Esse dia, ele é acrescentado em que mês? No mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias, tá? Então, desta forma, a cada 4 anos, nós temos um ano que chamamos de ano bissexto, ou seja, um ano com 366 dias. Entenderam o que é o ano bissexto, turma? Falei para vocês, né, que o Sol, ele não atinge a Terra na mesma proporção. Tem, né, os raios solares, ele atinge a Terra de forma desigual. Por isso que nós temos variações climáticas diferentes, tá? Olha aqui as zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Nós temos 3 zonas climáticas. A professora, são 3, mas aí está representada mais. Por quê? Porque nós temos a zona polar ártica, né? Que atinge menos, ou os raios solares atingem menor proporção. E lá embaixo nós temos a zona polar antártica. E temos a zona temperada norte e a sul. Olha só, gente, zona tropical. Olha como os raios solares, ele atinge essa zona tropical com a maior intensidade. E é nessa parte, na zona tropical, como eu falei para vocês, que está localizada a maior parte do nosso país, do Brasil. Por isso que dizemos que nós moramos num país tropical, né? Tem uma música que diz isso, abençoado por Deus, tá? Porque os raios solares atingem o nosso país com maior intensidade, ok, turma? Essas zonas são 3 zonas, é a tropical, né, a zona temperada e a zona polar, ok, turma? Tipos de climas diferentes, né? Esses climas acontecem por conta dessa variação climática. Nós temos o clima equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical de altitude, o tropical litorâneo e também o clima subtropical. Vamos ver agora um mapa mostrando esses climas, tá? De acordo com as regiões do nosso país, tá? Olha só aí o mapa mostrando esses climas que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos ver eles separadamente e em cada região que ele chega com maior intensidade. Olha só, clima tropical. Ele atinge todo o nosso país, lógico, mas na região centro-oeste ele vem com a proporção maior, tá? Variando de 18 graus Celsius. Zona tropical semiárido, olha aí, gente, atinge mais a nossa região nordeste, o nosso estado do Piauí. Depois a gente vai ver o Piauí também separadamente. Então, atingindo 27, né, no mínimo 27 graus de altitude. Então, se concentra mais na região nordeste, tá apontadozinho a seta aí para vocês. Vamos ver o clima equatorial, que ele é um clima quente e úmido, né, ao mesmo tempo, variando aí de 25 graus, e ele atinge mais o norte, tá? A região norte do nosso país. Olha o clima subtropical, atinge mais, né, a região sul do Brasil, variando de 18 graus Celsius. Clima tropical litorâneo, tá? 18 graus a 26 graus Celsius. Clima tropical de altitude. Chega com mais, né, mais influência na região sudeste do Brasil, variando de 18 graus, né, de altitude. Vamos ver aqui o nosso estado do Piauí, gente, a variação climática do nosso estado do Piauí. Nós temos, basicamente, 2 tipos de clima, tá dividida em 3, porque nós temos o tropical máxima, né, de chuvas, que é no verão, e o tropical de chuvas no outono. Mas, resumindo, nós temos o clima no nosso Piauí tropical semiárido, tá? No Piauí, essas temperaturas, elas são elevadas o ano todo. Sabemos, né, quem mora aqui no nosso estado do Piauí, que o nosso estado do Piauí é bastante quente, né? Ele atinge normalmente 30 graus Celsius. Porém, tem época do ano que compreende os meses de setembro a dezembro que ficam mais elevadas ainda as temperaturas, tá? Nesse período, gente, é conhecido como BR-OBRO, que são os meses que terminam em BRO, que é de setembro a dezembro. Como fazer nesse período, gente? É um período bem complicado, porque as temperaturas estão bem elevadas. Usar roupas mais leves, né? Tomar bastante água por conta da umidade do ar.
Vamos falar do efeito estufa? Que é isso, professora? Que efeito é esse? Ele é maléfico ou ele é benéfico, né? Qual é a vantagem desse efeito estufa? Será que existiria vida na Terra sem esse efeito? Vamos ver? Olha só aí a imagem mostrando o efeito estufa, tá? Acontece esse efeito, a radiação solar aquece a nossa Terra. Sem ele, gente, sem esse efeito estufa, não existiria vida na Terra. Por quê? Porque seria muito frio. Então, esse aquecimento, tá? Ele é benéfico, esse efeito estufa, ele funciona dessa forma, tá bom? Agora, gente, esses gases, né? Quando esses gases que são lançados na atmosfera vêm uma quantidade muito grande, que gases são esses, professora? É o gás carbônico e também o metano, tá? Eles são lançados de que forma na atmosfera? Através de escapamentos de carros, tá? Também de fábricas que poluem bastante o ar. Então, esses gases fazem aumentar ainda, né, a temperatura e aí esse efeito estufa, ou seja, a atmosfera vai ficando cada vez mais quente, vai retendo mais calor e, em consequência desse aumento, né, de temperatura, aí sim é o que acontece o aquecimento global. O aquecimento global, turma, ele traz sérios problemas para o nosso planeta. Que problemas são esses, professora? Vamos ver aqui o que ele vai contribuir. Ele vai aumentar, né, a ocorrência e na intensidade de ciclones e enchentes. Perceberam que a gente teve agora, recentemente, ciclone aqui no nosso país, né, gente? Por conta desse aquecimento global, tá? Por conta desses gases que são lançados na atmosfera em grande quantidade, esses gases poluentes. O derretimento de massas de gelo também vai contribuir para isso, derretimento de gelo. A expansão de áreas desérticas vai prejudicar a vida animal, né, gente, e vegetal. Mudança nessas condições do habitat desses animais, nas condições de vida dele, causando a extinção. É por isso que acontece muita extinção de animais, por conta dessa mudança climática que está acontecendo de forma brusca, repentina, por conta desses gases que são lançados na atmosfera. E mudanças também no padrão climático mundial. Lembra que eu falei para vocês que o clima, ele não é passageiro, ele não é momentâneo, que ele demora anos e anos para mudar o clima, mas com o aquecimento global continuar dessa forma, o desmatamento, a poluição, esses gases tóxicos lançados na atmosfera, gente, vai, né, aumentar ainda a nossa temperatura e esse padrão climático ele vai mudando ao longo dos anos. É uma mudança lenta, mas está acontecendo por conta disso, por conta de queimadas, né? Esses gases que são lançados na atmosfera, do desmatamento e dos escapamentos do carro, né? Desses gases que saem dos escapamentos do carro e das fábricas também, tá? E, gente, até a próxima aula, mas antes disso, não esqueçam de responder as páginas, tá? Tanto as páginas do livro Farias Brito como as páginas do livro do Piauí, porque esse assunto tem nos dois materiais de vocês. Quais são as páginas, professora? Digo rapidinho para vocês. É a página do Farias Brito, 184, 187, 189, aí você vai pular lá para 191 e a 193, tá? No final do livro tem sempre aquelas páginas que é o plus, né, turma? 203, 204, 288, 289 e 290. Respondeu esse livro? Vai para o livro do Piauí, tem o mesmo assunto. Você vai dar uma lida no material, vai rever, né, os climas do nosso Piauí, que é o quê? Tropical, semiárido, né, turma? O clima do nosso Piauí. Tem os meses que são mais quentes. Dá uma lida no material e responde essas páginas 72, 76, 77, 78. É pouquinho, gente. Cada página tem no mínimo uma questão, duas questões, tá? Então, até a próxima aula. Fique em paz e fique com Deus.